Fala pessoal, para resolver aí mais uma questão bacana. Agora essa questão aí pede para você dar nome às estruturas dos álcools. Simples, fácil de resolver. Já sabemos a regra dos prefixos, dos infixos e do sufixo. Agora é pôr em prática. Também lembrando que a gente precisa entender os radicais, certo? E por onde a gente começa a contar a numeração dos carbonos, certo? No caso dos álcoois, a gente precisa contar o carbono a partir de quem? A partir da extremidade mais próxima da hidroxila. Hidroxila OH, certo? Então, nesse caso, a hidroxila está aqui nesse carbono, ele está chamando para qual extremidade? Para essa extremidade. Então fica fácil aqui. Esse é o carbono 1, galera. Esse é o carbono 1 e assim por diante. Mas agora nós vamos ter que fazer a numeração e pegando a maior estrutura com carbono, beleza? Então se você contar aqui 1, 2 para esse carbono, 3 para esse, 4 e 5 para esse de baixo, ou 5 para esse daqui, tanto faz. Essa é a maior estrutura, com 5 carbonos, certo? Então, para a gente deixar mais organizadozinho, vamos deixar uma estrutura linear, certo? Mas poderia fazer assim, professor, para baixo? Sim, pegaria essa estrutura aqui como sendo a estrutura principal, certo? Esse álcool, e quem tivesse fora seria radical. Bacana? Então, eu sei que essa estrutura tem 5 carbonos em sua estrutura principal. Eu sei que ela é pente. Bacana? O que tiver fora é o que, professor? Ramificação. Ramificação com apenas um carbono é chamado de metil. E a gente sabe que a numeração do metil aqui está no carbono 4. Então, eu começo a fazer aqui a nomenclatura dessa estrutura de um álcool com a ramificação. Vai ficar o quê? 4, eu informo onde é que está o metil. Metil, certo? Traço. E aqui eu vou identificar onde é que está a hidroxila. A hidroxila, que diz que é um álcool essa estrutura. Ela está no carbono 2. Bacana? Então, eu venho aqui, ó. Pente, porque são 5 carbonos. Pente. Porque só tem ligação simples. 2, porque a hidroxila está onde? No carbono 2. Essa é a nomenclatura. Para ficar mais fácil, mais simples de entender, a gente pode fazer assim: 4 metil, 2 pentanol. Certo, pessoal? Então, ficou aí muito fácil de dar o nome a essa estrutura. Certo? Então, sem problemas nenhum. Vamos à letra B. Na letra B, o que é que a gente tem que fazer novamente? Encontrar a estrutura com maior número de carbonos. Olha onde a hidroxila está. Então, eu vou contar do carbono mais próximo da hidroxila. O carbono mais próximo dela é esse aqui. Então, esse aqui vai ser o carbono 1. Agora, a estrutura vai pegar o maior número de carbonos que tiver. Então, eu venho aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Chegou aqui, eu tenho 2 caminhos a percorrer. Se eu passar direto, eu vou fazer 6 aqui carbonos, a estrutura principal. E aí eu teria um etil como ramificação. Mas se você percorrer para baixo, perceba que eu tenho carbono 6 aqui, deixa eu escrever direitinho, 6, e embaixo 7. Então essa é a maior estrutura do álcool, certo? Com carbonos. Conseguiu compreender? E quem tiver fora dela é o quê? Ramificação. Então tem uma ramificação aqui chamada de metil, porque só tem um carbono. E aí eu vou começar a dar nome a ela com a ramificação, que está em qual carbono? No carbono 5. Então vai ficar aqui 5 metil. Veja como é fácil, simples. E aí eu sei que são 7 carbonos. Ele é hept, pessoal. Hept. Porque só tem ligação simples entre os carbonos. E a hidroxila está onde? No carbono 2. 2-ol. Também eu poderia fazer como? Que é mais simples.
e fácil de entender. 5-metil. 2, identificando que a hidroxila está no carbono 2, heptanol. Bacana? Tremeu aí um pouco, mas conseguimos compreender. Então, questão fácil, simples de entender, né? Nomenclatura de álcool, muito simples. Então, forte abraço a todos.